Pessoal, seja bem-vindo à nossa aula agora, para poder ajudar você na preparação do concurso do TSE, com a prova agora para o dia 8 de dezembro, A gente abre a aula de hoje com direito eleitoral, comigo, com a professora Deise Aracá, que na sequência vem a professora Renata com direito administrativo. Trouxemos para você um conjunto de questões da banca CESP. Não são questões inéditas, são as questões da própria banca. E por que é importante você corrigir as questões da banca? Para você saber como vem a bolada para você, não é isso? Então, abre esse material que a gente vai começar agora a correção. Vamos lá. A primeira questão que eu trago para você é uma questão do ano de 2024. Leia aí comigo. Vamos lá. João nasceu em Atenas, Grécia, e é relacionamento entre Maria e John, e desde 2022 passou a residir no Brasil, após ter adquirido uma propriedade particular. Por que que a questão coloca após ter adquirido uma propriedade particular? Para poder levar você à ideia do domicílio eleitoral, concorda? Segue aí e coloca no estado do Rio de Janeiro. Em 2023, ao completar 21 anos de idade, João optou pela nacionalidade brasileira. Ok, até aí, tranquilo, mas as questões estão dando pistas para você, não está dando? Segue aí. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Caso João esteja em pleno exercício dos seus direitos políticos, realize o alistamento eleitoral, possua domicílio eleitoral na circunscrição e filiação partidária, e não haja qualquer outra condição de inelegibilidade, ele poderá se candidatar a vereador ou prefeito de sua cidade nas eleições de 2024. Porém, não poderá se candidatar a governador de seu estado nas eleições de 2026. Vamos lá. O que essa questão traz para você? Primeiro, as condições de elegibilidade, não é isso? E as condições de elegibilidade tá onde? Não está na Constituição? Sim. Primeiro, as condições de elegibilidade, lembra comigo? Nacionalidade o quê? Brasileira. Pouco importa se é brasileiro nato ou se é brasileiro o quê? Naturalizado. Artigo 14 e artigo 17 da Constituição. De boa? Segunda questão de elegibilidade, ter domicílio eleitoral na circunscrição. Quais são as características do domicílio eleitoral? É só residência? Não. Vínculo o quê? Afetivo, patrimonial, dinheiros, social, lembra disso? Mas residência dentro ou fora? Dentro. Residência também, não é isso? Prazo mínimo de domicílio eleitoral, 6 meses. Filiação partidária, quanto tempo? 6 meses também. O partido político pode exigir uma filiação maior do que os 6 meses? Pode, mas ele não pode alterar o prazo da filiação no ano eleitoral, concorda? Então, prazo de filiação partidária decorrente de lei, 6 o quê? Meses. Não pode estar com os direitos políticos suspensos e ter se alistado. E por que o alistamento é importante? Porque é o alistamento que vai poder firmar o quê? A circunscrição. Então, ele diz que João, que está agora com 21 anos, não é isso? Optou pela nacionalidade brasileira, então até aí ele atende à elegibilidade? Sim. Caso esteja em pleno exercício de direitos políticos, o que você entendeu? Ele não está com os direitos políticos o quê? Suspensos. E dentro dessa suspensividade, você consegue imaginar um exemplo de quem fica com direito político suspenso, gente? Caso de que aquele que presta serviço militar, o quê? Obrigatório. Como chama? Em juridiquês? Conscrito, suspendeu, E quem mais tem os direitos políticos suspensos? Aquele que é condenado, trânsito o quê? Não lembro. Trânsito em quê? Ação penal com trânsito em julgado, não é isso?
O direito político está suspenso ou cancelado? Suspenso, lembra disso? E o suspenso tem como reabilitar? Tem, porque o que não reabilita é quando é caso de quê? Exclusão. O exclusão é para sempre, não é? Exemplo de perda de quê? Da nacionalidade. Então, ele está dizendo aqui que João está em pleno exercício. O que você entendeu? Não está suspenso, não é conscrito, não cai nenhuma inelegibilidade. Segue agora. Realize o alistamento eleitoral. Bacana. Aonde? Que possua domicílio eleitoral na circunscrição. Esqueci qual é o conceito de circunscrição. Lembra aí comigo, olha aqui. Quais são os eleitores aptos, por exemplo, para votar na eleição de presidente? Brasil todo. Desce. Governador. Desce agora. Prefeito. Desce. Município. Domicílio eleitoral na circunscrição. O que você entendeu? Aquele que compete, por exemplo, a prefeito do Rio de Janeiro, teria que ter domicílio eleitoral onde? No Rio. E se você concorre a governador, no estado. E para quem concorre a presidente? Qualquer local, estado do Brasil. Então, ele está dizendo que João ele está no exercício dos seus direitos, ok? Que ele tem o alistamento eleitoral, ok? Ele tem domicílio eleitoral na circunscrição? Ok, perfeito. Tem filiação partidária? Ok também. E não haja qualquer outra condição de inelegibilidade. Parou. O que são inelegibilidade? São os pressupostos aqui negativos. Negativos é aquilo que você não pode incidir, não é? E os requisitos positivos é aquele que você cumprir. Então, aqui está dizendo que ele não bate em nenhuma condição de inelegibilidade. Ele poderá se candidatar a vereador e prefeito? Sim. Mas ele tem idade? Tem. Por quê? Isso. Perfeito? Então, ele entenderia. Segue nas eleições de 2024. Porém, ele não pode se candidatar a governador. Por quê? Por requisito de quê? De idade. Certo ou errado? Certo. Perfeito? Isso. Aí ele foi misturando, então, quer dizer, deu. Vamos lá. Segunda questão. Gente, o nosso chat está aberto, tá? Para quem quiser mandar aí recado, aqui o nosso amigo Gustavo, meu assessor Gustavo, dá oi pra galera, Gustavo. Aí, tá aqui comigo me assessorando. Oi? Isso, a Silvia, Verônica, Amanda, um monte de gente, oh meu Deus. Ok, vamos aí uma questão de 2024 de novo, vamos lá. A respeito dos aspectos atinentes à democracia e à cidadania na sociedade contemporânea. Gente, esse texto é maravilhoso, né? Na sociedade contemporânea, continua, vai. A seguir à luz da Constituição e do entendimento jurisprudencial do STF. Primeira atenção agora, é uma questão de eleitoral, não é? Qual é o cuidado que a gente tem que ter na prova? O constitucional e o eleitoral não está de mão dada? Tá, mas se a questão tiver dentro do bloco de constitucional, você tem que responder de acordo com o quê? Com a Constituição. Se a questão tiver dentro do bloco de direito eleitoral, merece uma avaliação, não é isso? Onde isso pode acontecer? Nas questões ligadas a alistamento. Exemplo, nós temos alistamento tanto no Constitucional e temos uma resolução própria dentro da matéria de eleitoral. Então, atenção no dia da prova quando for corrigir, para não poder confundir, porque nós vamos ter temas que vão cruzar, tanto no eleitoral quanto no Constitucional. De boa? Vamos lá. É incompatível. Gente, o que é uma coisa incompatível? Fala comigo. Se aplica ou não se aplica? Não se aplica. Quando começar assim, você tiver dúvida nessas palavras, tenta trocar por sinônimo, de repente fica mais fácil. É incompatível com a amplitude da universalidade do sufrágio. Professora, não me lembro o que era sufrágio. Gente, o sufrágio não é a forma como se desenvolve. Como é que é a forma que se desenvolve o processo eleitoral hoje? Não é votação eletrônica?
E aí a gente não tem as urnas, a escolha do mesário, a escolha da junta, não é isso? Tudo isso faz parte do processo eleitoral. Então, eu posso dizer que isso faz parte do processo de sufrágio? Sim, porque o objetivo do sufrágio não é o voto? Sim. E aí a gente sabe que o voto não está na nossa Constituição lindamente? Está. Cuidado. O voto é cláusula pétrea, não é isso? Mas a obrigatoriedade do voto não é. Por quê? Porque a gente tem voto facultativo, não tem? Então, continua, vamos lá. Então, é incompatível, ou seja, não se aplica a amplitude da universalidade do sufrágio estabelecido pela Constituição, anota aí no seu material a forma do processo eleitoral, né? Aí, o cancelamento do título de eleitor, o cancelamento, repara, não é a suspensão. O cancelamento, consegue imaginar um exemplo? Ficou 3 eleições, o quê? Sem votar. Tem 2 títulos de eleitor, não é isso? The-end. O que é the-end, gente? Morreu, né? Ok, o título é o quê? Cancelado. Que, convocado por edital, publicação no Diário Oficial, né? Não compareceu ao procedimento, sublinha agora, de revisão. Vamos lá. Ok. A gente sabe, por exemplo, que pode dar problema no cartório, pode dar, assim, coisas esquisitas. Pode ou não pode? Pode. E aí a gente tem a pessoa do corregedor, não tem? Qual é a ideia do corregedor? Ideia do corregedor vem de quê? Corrigir. Corrigir o quê? Coisas que estão o quê? Erradas. O corregedor, ele anda, por que que ele anda? Ele anda porque ele quer ver as coisas que estão o quê? Erradas. Quando a questão fala para você corregedor geral, você está onde? Geral, está no TSE. Desce agora, corregedor regional, você está onde? TRE. Então, qual é a ideia que você tem? Que o TSE anda o Brasil o quê? Todo. E o regional? Isso, anda o quê? O Estado. Ambos andam para poder fazer... Então, tá. Então, o TSE, ele vai fazer a correção que vem de corrigir. Corrigir algo que está errado. E quando ele pega uma fraude muito grande, e essa fraude é capaz de alterar o resultado de uma eleição, o que ele faz? Tem que recontar todo mundo, não é isso? Recontar todo mundo chama revisão de quê? De eleitorado. Eu vou fazer uma revisão, eu vou fazer um recadastramento, não é isso? E quando que o corregedor faz esse recadastramento? Quando a fraude é imensa. Então, o que você vai entender? Primeiro, eu faço uma correção e depois, revisão. Aqui, toda correção leva uma revisão? Não, porque para poder levar a revisão, essa revisão, ela só acontece se a quantidade de fraude altera o resultado de uma eleição. Ok, fiz a revisão. Como funciona? Lembra? Aqui, vocês que são dessa circunscrição, eu estou chamando vocês para vir fazer essa revisão. Revisão é, você comparece na frente do juiz eleitoral e faz o quê? Apresenta seu título. Beleza, você veio aqui comparecer o seu título se mantém o quê? Regular. E se você não foi? Ele será o quê? Presta atenção, cancelado ou suspenso? Cancelado. Então, lê agora de novo comigo, você deu sentido. É incompatível com a amplitude da universalidade do sufrágio, é incompatível com a amplitude do processo eleitoral, né, do cadastro eleitoral que está aí dentro, estabelecido pela Constituição, o cancelamento do título de eleitor. Primeiro, pode cancelar ou não pode? Pode. Continua agora. Que convocado por edital, ou seja, não comparece ao procedimento de revisão do alistamento. O que você entendeu? Não compareceu no recadastramento. Agora responde comigo. É compatível ou incompatível? É compatível. Então a afirmação está o quê? Errada. Isso aí. Vamos lá. Pode falar.
No TSE. O TRE é feita no ano eleitoral. Por quê, gente? Lembra a diferença? Quando a revisão e a correção é do TSE, não é pelo cruzamento de dados? Sim. Me dá um exemplo aí. Mais eleitores do que habitantes. Isso. 10% de transferência de título. Lembra disso? TSE pegou. Cruzou os dados, pegou. Não faz revisão em ano eleitoral. O TRE pode. Por que o TRE pode? Porque o TRE apura fraude. Então, o TRE vale no ano eleitoral? Vale. Perfeito. Posso continuar? Isso. E, não, tem. Tem, que agora eu não posso falar município aqui no Rio, né? Muita calma nessa hora, né? Vambora. Vamos lá, ok. Acerca do federalismo, ok? Acerca do federalismo e dos direitos políticos. Gente, lembra direitos políticos? É aquele que está na Constituição, né? Beleza. Segunda regra que impõe fidelidade partidária. Parou. Vamos lá. Em qual dos dois sistemas a vaga é do partido? Nós temos dois sistemas, majoritário e qual? Proporcional. Qual dos dois sistemas a vaga é do partido? Proporcional. Por quê? Você corre proporcionalmente a cadeira que tem o quê? Um partido, não é isso? Então, quando a gente trata de fidelidade partidária, qual dos dois sistemas que você vê? Fidelidade partidária. Somente o quê? Proporcional. Ah, então, peraí. Esqueci agora de quem é eleito pelo majoritário. Quem? Presidente. Governador, prefeito, parou. Senador, mas prefeito tem um porém, não tem? Mais ou menos de 200 mil habitantes ou eleitores? Eleitores, perfeito. Sistema majoritário simples. Com menos de 200 mil, quem tiver mais votos, levou como prefeito, não é isso? E o mais completo, que é o de 2 turnos. Lembra comigo agora, é 50% dos votos válidos ou é 50% do eleitorado? Dos votos válidos, 50%. Cuidado para não escorregar na questão, porque é muito diferente você ter 50% do colégio eleitoral do que você ter 50% dos total dos votos válidos. E como se computa os votos válidos? Com ou sem os nulos e brancos? Tira os nulos e brancos, porque o efeito do voto branco e nulo é o quê? Zero. É como se não tivesse o quê? Existido. Então tá. Então, se a questão traz para você fidelidade partidária, a gente está falando do sistema o quê? Proporcional. Continua. Que impõe a fidelidade partidária a qualquer representante eleito ao poder legislativo. Opa! Quem é o povo do legislativo? Quais deputados? Federal, estadual, distrital e quem mais? Vereador. Então é esse. Então, fidelidade partidária está nesse? Sim. Sim, vamos lá. Aí ele diz assim, que se desfiliar de seu partido político, olha, sublinha agora o termo, deverá. Qual é a ideia que você tem do deverá? Tem que. Ó, tem que. Deverá. A ideia, deverá. Isso, tem que sair. Isso é verdade? Não. Por quê? Porque eu posso sair e o meu partido pode deixar eu ir embora? Pode. Como chama? Carta de quê? Anuência. Quando o partido fala assim, você quer meter o pé? Então tá bom. Eu deixo você ir. Carta de anuência. Ou a presença de uma justa causa. Pensou em justa causa, vai pensar assim, justo motivo. Alguma coisa que autoriza eu sair do meu partido político e não perder o meu mandato, porque eu fui infiel, eu fui filiar ao outro partido. Vamos lembrar uma hipótese recorrente. Ó, eu, Deise, fui eleita deputada por um partido que não atingiu a cláusula de barreira. Eu posso sair do meu partido e ir para outro que atingiu a cláusula de barreira? Posso. Também posso sair do meu partido na janela partidária. Quanto tempo? 7 meses antes das eleições, eu posso meter o pé?
Posso. Que mais seria justa causa? Incorporou. Houve uma fusão de partidos. Lembra comigo, fusão. 2 partidos se unem e nasce o quê? O terceiro partido. Incorporação. Vou tomar tudo que é teu. Você vem a mim. Você incorpora comigo. Se, nesses casos, tem direito a funcionamento parlamentar? Tem. E o que era mesmo funcionamento parlamentar? É a existência de um líder. Concorda comigo? Nós aqui somos o partido Portal do Concurso. Nós somos deputados. A gente vai escolher um líder, não é? Quem é o líder? Oziel? Beleza. Você acha que a gente vai estar debatendo com os 513 deputados? Não ia rolar um fight? Ia. Como é que faz quando vota? Reúne quem? Os líderes. E a gente? Segue quem? O líder. Só que o Oziel, ele está votando de acordo com a minha ideologia. O que ele está votando não está de acordo com a ideologia do Portal do Concurso. E aí eu, com raiva, eu posso sair? Pode. Isso é uma justa causa? É uma justa causa. Continua. Lembra aí comigo. Vamos lá. Deverá perder o mandato? Ficaria correta se tivesse o quê? Poderá. Porque apoderar dá a ideia de quê? Facultatividade. Vamos lá. Continua. Embora isso não torne inelegível na eleição que subsequente. Fala. Isso. Então pronto. Gente, vocês estão ótimos, né? Oh, eu também concordo. Gustavo, fala aí, Gustavo. Quero ver o chat. Gente, é a terceira ou é a quarta? É a quarta já. Fala, vamos ver o chat. Vamos lá, que tem que mandar beijo para... Gustavo, você não tá 100%, Gu. Larga. Gente, Gustavo tá me dando esporro. Bora. Aí, vamos lá, Jaqueline, vamos lá. Perseguição política, mudança reiterada. Isso aí, Paulinha. O Oziel está em todas. Natália te defendendo. Aí, gente, valeu. Continua aí, joga 4, Gustavo, vambora. Gente, você acredita, gente, pessoal... Ô, feio. Fala. Aonde? Na terceira? Deixa eu ver. Ui. Segunda regra, aonde? O quê? Isso, qualquer representante eleito do Poder Legislativo. Quem é eleito para o Poder Legislativo? Deputado federal, estadual, Câmara de Vereadores. Isso. Qualquer, olha só, por que é Poder Legislativo? Porque esses são eleitos pelo sistema o quê? Proporcional. No sistema proporcional, a vaga é do partido, é diferente. Por isso é que você vai ter infidelidade partidária. Por que você não tem fidelidade partidária para membros do Poder Executivo? Porque o sistema é o quê? Majoritário. Fala. Mas o qualquer está errado, não? Tá certo? Não, o que está errado é que deverá. Presta atenção, se tivesse assim, poderá, aí estaria certo. Qual é a ideia do deverá? Tem que perder, tem que, não, né? Ok? Vamos lá. Isso, também estaria errado. Mas você teria matado por isso, não foi? Você não sacou o poderá? Entendi. Vamos lá, gente. Acerca dos diferentes fontes dos recursos admitidos para financiamento de campanha. Ok. Professora, mas financiamento de campanha não cai sim. Porque você não pode... Lembra aí das primeiras fases. Olha aqui. Primeiro eu faço o meu registro de candidatura. É isso? Isso. Ou volta um pouquinho mais. Primeiro eu sou escolhida por quem? Pelo partido político. Depois vem o quê? Registro de quê? Candidatura. Eu posso impugnar o seu registro de candidatura?
Posso. Beleza, não posso? Não pode acontecer coisas comigo depois do registro de candidatura? Eu posso me tornar inelegível depois do registro de candidatura? Posso. Mas eu também posso me tornar inelegível porque no momento da campanha eleitoral eu pratiquei 2 abusos, não foi? Lembra aí dos abusos que eu posso praticar? Quando é de dinheiro, é abuso do poder o quê? Econômico. E quando eu uso a máquina a meu favor? Abuso do poder o quê? Político. Os abusos estão acontecendo em ato de campanha, concorda? Sim. E como que você reclama? Você impede a minha diplomação, não é? E o que é mesmo diplomação? É quando a Justiça Eleitoral diz assim para você, aí você ganhou. Você foi o quê? Diplomado. E depois da diplomação, qual é o próximo ato que vem? É o já do mandato. Como chama? É a posse. Que acontece quando? Em janeiro, ano subsequente ao ano eleitoral. Aí depende do cargo que você concorre. Então, vamos lá. Não há limite legal para o aporte. O que é o aporte? Não há limite legal para o aporte de recurso próprio a candidato para a sua campanha. Isso é verdade? Não. Existe limite legal? Existe. Vamos pensar? Por que a Justiça Eleitoral fixa o teto de campanha? Para que todos os candidatos tenham real chance de serem o quê? Eleitos. Até aí tudo bem? Como que a gente pode conseguir esse dinheiro? Fundo de campanha, um deles. Segunda forma, eu posso receber doação de você? Posso. Em qual percentual? 10%. Se eu recebo mais de 10%, eu respondo por abuso, concorda? E aí eu posso me tornar, responder uma cassação de diploma, não posso? Aí, olha só, então deixa eu ver se eu entendi. Não posso receber recursos de empresa. Não posso receber recurso de pessoa jurídica, o quê? Estrangeira. Só posso receber de doação de pessoa física 10%, tem com base o último ano. Não é isso? Entendi. E também eu posso julgar o meu aporte, não pode? 20% sobre o teto definido pela Justiça, o quê? Eleitoral. Então, pode ou não pode? Pode. Quando eu saio desse percentual, ou quando eu recebo dinheiro que eu não posso, qual o nome do abuso? Político ou econômico? Gente, econômico, tudo ligado a dinheiro, abuso do poder, o quê? Econômico. Então, vamos lá. Certo ou errado? Errado. Vamos lá. Oi. Do TSE. E aí, se for, aí o que acontece? O que eu quero que você pense? O candidato não consegue ser o quê? Diplomado. E sempre que você pensar, ó, aconteceu alguma coisa durante a campanha eleitoral, são os abusos. Sempre abuso. Sempre 2. Ou é grana, ou é o uso da máquina. Tá? Vamos lá. Admite-se como domicílio, olha uma questão de 2000. Admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo específico, seja ele econômico, social ou político, uma vez que esse domicílio é definido como local permanente ou não da residência do quê? Do autor. O que você acha? Verdadeiro. Quem disse que domicílio eleitoral é só onde o cara vive? Não pode ter essa ideia, né? Aí a gente fala vínculo físico, que foi, Gustavo? Gente, a cara do Gustavo me julgando. Né? Olha, eu vou te falar. Não posso, gente. Oi? Ah, culpa da Jo? Entendi. Mas, então eu não posso andar, né? Isso. Aqui, gente. Aqui, me tô olhando. Vamos lá. Gente, outra aí, vamos lá. Tendo em vista as inovações legislativas do Brasil desde 1995, com o objetivo de incrementar a participação feminina na política. Opa, maneiro isso, né? Atenção, quando fala participação política, o que vem em mente?
A proporcionalidade do quê? Das cotas, não é? A lei eleitoral fala que é 70 para homem e 30 para mulher? Não. Como é que ela coloca? Para cada sexo. Né? Então, quer dizer então, que eu não posso ter, por exemplo, partido que diz assim, todas as candidaturas será somente feminina. Pode ou não pode? Não pode, né? Nós temos uma súmula específica do TSE que fala da fraude da cota de gênero e nós temos também alguns indícios para você verificar essa burla das cotas. Consegue lembrar um exemplo de quando acontece? Quando nem o próprio candidato vota nele. Ausência de prestação de contas de campanha, pode ser? Pode, porque se não prestou contas, qual é a ideia que você tem? Que a campanha o quê? Não o quê? Não existiu. Concorda comigo? Votação ínfima, não tem atos de campanha, não tem um panfletinho, não tem aquelas bandeiras adoráveis quando você passa na rua e também, né? Não pode, né? Ela dá um ódio aquilo, né? Então aí o próprio TSE disse que isso seria indícios de fraude à cota de quê? De gênero. E aí a própria súmula traz para você as punibilidades em relação a isso, né? O que isso, uma vez comprovada a fraude de gênero, ela vai impedir a diplomação dos candidatos. Fala aí. A senhora não. Senhora, Gustavo, Gustavo, a senhora. Ai, meu Deus do céu, conta, fala. Não, a doutora não, Deise, fala. Doutora fica chique, né? Porque ele coloca no texto escrito de um para cada sexo. Está no texto da lei. Um para cada sexo, né? Quando a gente trata de gênero, tu vai se ligar que o termo gênero está na resolução 23659, quando trata de alistamento. Que ela coloca assim, a declaração do gênero. Inclusive, ele coloca uma opção dizendo assim, prefiro não declarar. Não, tipo assim, eu não sei o que eu sou, aí eu prefiro, aí vai estar na resolução. Isso, aí vai estar lá. Aí você pode dizer, inclusive, a resolução traz umas inovações bem bacanas, né? De você colocar 4 filiações, por exemplo, está escrito. Pode ter 2 mães, né? E 2 pais, pode ter só 2 pais, pode ter só 2 mães. A resolução do TSE é bem clara sobre isso. Né? E em relação do nome social, lembra do nome social? Pode ter ou não pode ter nome social? Pode, mas o nome social não pode ser apelido, tem que ser nome mesmo, não pode usar um apelido, né? Tem que ser um nome. E no título de eleitor vai aparecer o nome civil ou o nome social? Social, porque a ideia não é essa? Beleza. E por que a Justiça Eleitoral faz isso? Para poder preservar o direito constitucional, não é isso? Intimidade, privacidade, dignidade, não é isso? Tanto que o cadastro eleitoral, ele não pode ser acessado por qualquer pessoa, mas, mediante solicitação, pode. A gente viu que a Justiça Eleitoral pode fazer convênio, não faz? Lembra aí, nas eleições, no puxa digital de qual órgão público? Detran. Não fez convênio com o Detran? Para poder usar o cadastro biométrico, não faz? Ele abre. Ele pode, para quem você mais acha que o TSE abre o cadastro eleitoral? Todas as polícias? Sim. Poder Judiciário? Também. Ministério Público? Sim. Também. Pessoas públicas e privadas e naturais, cuidado, pode, mediante pedido. Não tem um remédio constitucional, por exemplo, que protege quando você quer saber um dado teu e tem recusa? Qual o nome desse remédio? Isso. Então, você não pode pedir um dado seu para a Justiça Eleitoral? Pode. Não pode? Para você pedir, de repente, abertura, ou, de repente, batimento, Justiça Eleitoral cruzou os dados e viu lá que você tinha 2 títulos? Não pode, né? E a gente sabe que ter 2 títulos é crime eleitoral, não é? Vamos lá. Então, vamos lá. Tendo em vista a comprovação de fraude na cota de gênero terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas. O que é cassação de diplomas? O cara foi o quê? Eleito, e eu vou cassar o seu diploma. O que eu vou fazer? Eu não vou deixar você o quê? Tomar o quê? Posse. Que acontece quando?
Quando acontece? Janeiro do ano que é subsequente, que abre o mandato, não é isso? De quanto tempo é o mandato? 4. E senador? 8. Isso aí, lembrei. Tá lembrando ou não tá lembrando? Tá só assim. Vamos lá. Terá como consequência eleitoral a cassação dos diplomas ou dos mandatos. Se ele está falando do mandato, é porque ele já tomou posse? É a cassação dos mandatos, já. Então, a diplomação ele ainda não tomou posse. E dos mandatos? Já. Então, vai cassar o diploma ou o mandato apenas nas candidaturas fictas. O que é isso? Isso. As que não existiram. As candidaturas que estão fraudando o quê? A cota. Mas todos os candidatos vinculados a ela, seguida na retotalização dos resultados. Por que retotalização? Porque o sistema é proporcional, não é isso? Então, se eu tirar um, eu tenho que fazer o recálculo dos votos, o quê? Válidos. Responde, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Perfeito. Vamos lá. Gente, Gustavo falando para eu acelerar, gente. Me dando esporro na disciplina. Já estou terminando, gente. Então, gente, verdadeiro ou falso? Acabou. Mentira. Vamos lá. Ok, vamos lá, rapidinho. A Constituição Federal determina expressamente que são inelegíveis os analfabetos? Ela declara expressamente? Sim. Quem mais é inelegível? Estrangeiros, quem mais? Conscritos. Militar são alistáveis? São. E são elegíveis? São também. Cuidado, vamos lá. Isso, cuidado. Conscrito, cancelamento ou suspensão? Isso aí, vamos lá. Conscrito pode estar listado? Pode. Pode ser listado quantos anos? 15. E vota com quanto? 16, não é isso? Mas o alistamento pode ser com 15? Pode. E se a pergunta fosse de constitucional, como você responderia? 16. Eleitoral, 18. Isso aí. Vamos lá. A pessoa que pretenda se candidatar a qualquer cargo eletivo na respectiva circunscrição deverá comprovar domicílio eleitoral 1 ano? Qual prazo? 6 meses. O partido político que pretenda lançar candidato nas eleições deve ter o estatuto. O que é o estatuto? É a forma como ele se organiza. E o programa? Aí o programa, ideologia. A ideia que ele defende. Continua. Lançar o candidato nas eleições deve ter o estatuto registrado no cartório do registro civil 1 ano antes do pleito. Cuidado, no cartório não. No TSE. Olha aqui, isso é questão usar, olha como é que a CESP adora. Presta atenção no termo, validade eleitoral. Quando a questão falar para você da CESP, validade eleitoral, está dizendo que o estatuto foi registrado aonde? No TSE. Qual o tempo mínimo de registro? 6 meses. Registrou no TSE, 6 meses para poder participar no próximo pleito. Atenção, como chama? Validade eleitoral. Partido político nasce com registro no cartório de pessoas jurídicas. Verdade. Mas só tem, validade o quê? Eleitoral, quando tem registrado aonde? No TSE. E agora lembra comigo, só para a gente encerrar, porque o Gustavo quer me bater, quando diz assim, para poder ter registro no TSE, o que tem que ter? Assinatura. Não, quero bonito. Assinatura não, quero termo lindo. Apoiamento, isso. E como é que você faz apoiamento? É listinha na internet? Não. Como você faz? Vai lá no cartório do domicílio eleitoral, do seu juiz eleitoral, e diz assim, eu apoio o nascimento de tal partido político. E para poder finalizar com chave de ouro, quanto tempo o partido tem para buscar o apoiamento? 2 anos. Diz. Não, o que mudou não me pertence no mundo jurídico. Vamos focar nos 6 meses, que é isso que importa. Gente, Gustavo me dando esporro. Calma, Gustavo.
Já estou terminando. Vamos lá. A idade mínima... Não, Gustavo me dando expor. Não, você precisa ver ele olhando para mim. Rapidinho, vamos lá. A idade mínima, vamos lá, gente, para concorrer ao cargo de vereador é 21? 18. Agora tem um detalhe nesse 18. Aqui, no registro de candidatura ou na posse? Registro. Por quê? Porque a Josiane Louvera, que está ali me ouvindo, professora de penal, porque senão o cara com 17 anos ia fazer merdelê na campanha eleitoral e não ia ser pego no crime eleitoral, concorda? Então, o restante todo de geral pode ter a idade na posse. O único que não pode é o vereador de 18 anos no registro de candidatura, que me deu um lapso temporal agora, que é quando? 15 de agosto, 19 horas. Perfeito. 15 de agosto até o quê? Às 19 horas. E a convenção partidária? 20 de julho a 5 de agosto. Tá bom, Gustavo. Vamos lá. São inelegíveis... Não, Gustavo fazendo pressão, gente. São inelegíveis a qualquer cargo os que tenham sido condenados ao pagamento de indenização por danos morais. É isso? Não. Só quem é condenado o quê? Com sentença transitada em julgada. Em qual esfera? Penal. Se a pessoa não tiver sentença penal com trânsito em julgado, existe obrigatoriedade do voto? Sim. Por quê? Onde tem sessão eleitoral? Colhida, de repente, por um ato infracional, eu sou menor, ou sou um preso que ainda não tem uma sentença condenatória, ou esteja recorrendo dessa sentença condenatória, aonde eu voto nas sessões eleitorais que ficam dentro da unidade prisional e que tem que ter, no mínimo, 20 eleitores para voto. É isso? Então, preso provisório, o voto é o quê? Obrigatório. E para o preso que tem sentença condenatória já transitada em julgada, cancelamento ou suspensão? Suspensão. Cumpriu a pena, é o TSE que conta a pena dele? Não. Quando acaba a pena, ele pede a quem? Ao TSE ou juízo da criminal, porque a lei diz, o TSE será comunicado, a Justiça Eleitoral será comunicada. Então, não é ato de ofício. E o que é mesmo ato de ofício? É aquele que não é o quê? Provocado. O tribunal faz por ele mesmo. Então, você imagina se a Justiça Eleitoral tivesse que ficar contando pena de geral. Não ia ter como, né? Então, vamos lá. Já estou terminando, Gustavo. Gente, Gustavo, chato. Vamos lá. Ok, 8. Diz aí para mim, vamos lá. Lê aí comigo. Vamos lá, 8. Né? Tem que ser rápido agora. Vamos lá. Em relação à Justiça Eleitoral, julgue os itens. A Justiça Eleitoral desempenha a função administrativa? Sim. Quais outras 3? Perfeito. Consultiva? Normativa, jurisdicional e administrativa. É verdade isso? É. Ao preparar e organizar e administrar o processo eleitoral? Sim. Outro exemplo da função administrativa, diz aí, alistamento, que pode ou não virar jurisdicional, não é isso? Quando vira jurisdicional? Quando há o quê? Recurso no alistamento. Quem pode propor recurso ao alistamento? O próprio alistando, quem mais? Partidos políticos e quem? Ministério Público, não é isso? Os prazos são diferentes, não são? Pelo deferimento, 10 dias. Pelo indeferimento, 5 dias. Quem julga? Quem está o quê? Acima. Se você pede o alistamento para o juiz eleitoral, quem julga o recurso? Quem? TR o quê? Beleza. 2. Compete ao TSE julgar originariamente o registro de candidatura de senador? Não. Quem julga? TRE. Por quê?
Porque o senador é representante de quem? Do Estado, né? Então, quem faz o registro de candidatura... E se falasse quem é que julga o recurso? Aí... Ah, é? É. Ele fica, eu tô falando vamos lá. Ok, 3. Tá bom, Gustavo. 2 minutos, Gustavo. Vamos lá. Não há impedimento legal para que os cidadãos que tenham entre si parentesco. Há ou não há? Há, né? E tem um negócio, né? Então, tipo assim, não pode rolar parentesco. Até aí tudo bem. Consanguíneo, Deus te deu. E o afim? Combo. Casou, veio no combo, levou o combo. Não é isso? Quem está no seu grau? Esposa, o cônjuge. Ficou cônjuge, né? Isso. Aqui, grau de seus pais. Sogra, né? Quem está... Sogra. Grau dos seus irmãos. E com isso, cunhado. E quem é que está junto com seu filho? Enteado. O amor pode ter brotado depois? Pode. Quem fica e quem sai? O mais antigo fica, não é isso? Então, se você for se você for membro do TRE, você já pergunta, qual é a sua antiguidade? E a gente sabe que antiguidade não é idade, não é isso? Antiguidade, qual é a ideia? Quem tem mais tempo aonde? No cargo. Quando a lei eleitoral fala assim, irá o candidato mais idoso. E agora? O que tiver mais o quê? Idade. Sabe quando isso acontece? Quando tiver empate na votação. Gente, tu imagina uma eleição assim para presidente, para ter empate no total. Não, mas para estar na lei eleitoral não é porque tem. Não, olha o exemplo que ele usa. São Joe of the Married. Não, nem lá. Não, São João de Meriti, Belfort Roxo, candidato Mó, essas coisas. Vamos lá. Ok, então não há impedimento, então já está errado, porque há um impedimento. Eu vou porque para Gustavo de Mistan, vamos lá. Compete privativamente o Tribunal Regional Eleitoral propor diretamente ao Congresso Nacional. Cuidado, gente. O TRE pede para quem? E o TSE pede para quem? Para o Congresso, tá? Toda vez, me dá um exemplo de quando isso acontece. Quando eu vou criar zona eleitoral. Por que quando eu vou criar zona eleitoral tem que pedir amém? Porque envolve o quê? Dinheiro. Gente, envolver o dinheiro, vou criar uma zona eleitoral, dinheiro, tem que pedir amém. Vou criar isso, vou criar mais números de membros no TRE, que pode ser entre 7, mínimo de 7, máximo de quanto? De 9. Quero botar 9 no TRE do Rio. E aí? Amém para quem? TSE. E o TSE pede ao Congresso. Por quê? Porque envolve o quê? Dinheiro. Isso. Vamos lá, 9. Para, Gustavo, já estou terminando. De acordo com a Lei 9.504, o limite de registro de candidatos por partido político para a Assembleia Legislativa é de até 100% das vagas. Verdade isso? 100% mais um. Isso aí. A preencher mais um, reservando-se o mínimo de 30% e o máximo de % desse percentual para candidaturas, atenção agora, de cada sexo. Verdadeiro ou errado? Verdadeiro, certíssimo. E a 10, para eu poder me despedir, tem que mudar. Ih, gente, aqui, Ai, meu Deus. Ô, Gustavo. Não, mas essa aqui eu respondi já, Gustavo. Gente, Gustavo tá me dando esporro. Cara, não me conhece tem 10 minutos. Olha que moral minha. Não, olha aqui. Não, brincadeira, hein, Gustavo. Vamos lá. Esse aí é 9 e, por fim, a 10. Vamos lá. 10, vamos lá. São inelegíveis em qualquer hipótese e para qualquer cargo os analfabetos. Yes. E o errado? Militares alistáveis. Como estaria certo? Militares o quê? Conscritos. Gente, questãozinhas de 2004, 2024 e 2023. Sentiu dificuldade? Não. Dá para fazer, né?
Ó, direito eleitoral está no primeiro bloco, com peso o quê? 1. Qual o número de questões que eu arrisco? 15. 15 para eleitoral, 15 para português, 10 constitucional e 10 o quê? Administrativo. Acho que isso seria o que vem nesse primeiro bloco, né? O segundo bloco, atenção, peso 2, contrato de gestão e contrato de quê? De pessoas. Espero que vocês tenham gostado. A gente tentou lembrar do máximo possível, né? Eu quero agora deixar meu muito obrigado, agradecer o portal dos concursos, agradecer o portal do concurso, ao Fábio e quem ficou me chateando o tempo inteiro. Meu obrigado ao Gustavo, né? Gustavo, deixa eu ver o chat antes de me despedir, né, Gustavo? Para poder ver aí antes de despedir. De poder despedir os meus alunos, né? Paulinha, Paula, cadê a questão 9? Já respondi, Paula. A questão 9 aí, Paula. Cara, Paula é brincadeira. Paula, o percentual, Paula. Jaque, Claudinha, Amanda, Roberta, Silva. Uhul, Silvinha. Alane, Jaque. Isso, ó. Gente, beijo. Beijo. Acompanha aí o portal do concurso com novidades aí que a gente vai trazer para você nos preparatórios do concurso de tribunal. Obrigado. Beijo. Tchau.